O que levaria um espírito a ficar séculos girando neste tipo de pensamento? Essa é uma pergunta. Será que tem resposta? Ou uma única resposta para uma pergunta dessa, né? Não sei, fuga de si mesmo. Fuga de si mesmo. Por que? Talvez a resposta esteja na gente refletir por que é que as pessoas acabam no umbral. Elas acabam no umbral porque elas não conseguem desenvolver luz. Esse mesmo que fazia parte desse grupo, né, que foi pedir socorro lá, a irmã Dulce, que está se tratando, eu fui conversar com ele depois. O que fez ele se desligar desse grupo? O que foi? E ele começou a dizer o seguinte: eu comecei a não encontrar nenhuma resposta. Eu disse: quanto tempo você participou desse grupo? Ele fez menos de um ano. Eu fui chamado por eles no umbral e estava procurando um caminho para os meus arrependimentos. Eu fiz muita coisa ruim quando eu estava encarnado. Eu fui conversar com ele e ele me disse, eu fiz muitas coisas quando eu estava encarnado, da qual eu me envergonho, da qual já ficando mais velho, mesmo ainda encarnado, eu comecei a ver o peso das maldades que eu tinha feito, com filho, com mulheres que tive, com pessoas. Eu trabalhava com trapaças, eu ganhava dinheiro enganando pessoas, sempre trapaceando, até quando eu pegava uma coisa para vender, eu dizia que a coisa fazia mais coisa do que realmente fazia, para poder enganar as pessoas. Até quando eu trabalhava como camelô, com vendas, eu enganava as pessoas com os produtos. Eu sempre tive e fiz muita maldade com mulheres minhas, com filhos meus. Não é? Eu obriguei filha minha a fazer aborto. E quando a idade foi chegando, que eu fui ficando mais velho, eu comecei a ter uma claridadezinha, comecei a enxergar as coisas que eu tinha feito. Quando eu desencarnei, que eu vi a vida eterna, ali foi que eu me dei conta, né, de tanta maldade que eu fiz. E o arrependimento foi uma coisa que virou um obstáculo na minha vida, não é? Porque o arrependimento, ao mesmo tempo que eu me arrependia do mal que eu tinha feito, a dor do arrependimento me fazia acreditar que eu não merecia a luz. Então, quando esse grupo me procurou, eu achei, se Deus não vai me amar mesmo, que eu sou ruim, olha quanta coisa ruim eu já fiz na vida. Esse último que eu conversei, o que estava com a irmã Dulce. E eu achei que era um caminho, talvez Deus me perdoasse, não é? De eu entrar por ali, fez sentido para mim a história de no sofrimento as pessoas procuram Deus, porque era a minha história. Eu só procurei realmente Deus, essas coisas, quando eu estava doendo de arrependimento das coisas que eu fiz. Então fez sentido. Aí eu vi o perigo da manipulação. Sabe, de a pessoa às vezes fazer algumas coisas erradas e ficar arrependida, não é? E não dar conta também, a dor do arrependimento, de cair numa armadilha dessa que nós estamos narrando aqui, como esse espírito caiu. Eu fiquei ali menos de um ano, quase um ano. Mas aí eu fui vendo também que aquilo não estava bom, porque eu estava continuando a fazer maldade. Eu estava, mesmo que na minha cabeça o objetivo fosse agora as pessoas procurar a Deus com minhas maldades, eu continuava fazendo maldades. Eu não queria mais fazer maldades. Se não tivesse nenhum jeito de eu ver a luz, tudo bem, mas eu não queria mais fazer maldades, né? E aí eu comecei a rezar, me lembrei a reza da minha mãe, comecei a rezar e acabei chegando aqui, nessa colônia de luz, e estou me tratando, né? Então, essa pergunta que você fez, o que é que leva um espírito ficar tanto tempo assim, é a mesma coisa que a gente pergunta, o que é que leva uma pessoa a passar uma encarnação inteira como alcoólatra,
não é? Uma doença psíquica, um desequilíbrio. O que é que leva uma pessoa a passar uma encarnação inteira perseguindo os negros, perseguindo homossexuais? É a mesma pergunta. O que leva talvez seja realmente a maldade que ainda está tão presente nessas almas, não é? E que elas precisam botar isso para fora e às vezes arrumam até uma desculpa. Pode observar todo mundo que está fazendo mal, aquelas pessoas, por exemplo, que têm preconceito de cor, elas acreditam que estão fazendo bem para a humanidade, humilhando, se é preconceito com o negro, humilhando o negro, se é preconceito com o branco, humilhando o branco, chamando o branco de branquelo, sem cor, pouca tinta, não é? Então, essas pessoas acreditam também que estão fazendo bem. Você acha que Hitler achou que estava fazendo mal para a humanidade? Não, ele acreditava que aquelas pessoas tinham que morrer mesmo porque era a sujeira do mundo, não é? Então, eu acho que é a mesma motivação. O que você acha?